Sejam bem-vindos ao Podped. Ela é a Gabi, eu sou a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Olá, mamães! Hoje nós estamos com uma convidada aqui super especial, a Ana. Ela é mãe de 4 crianças e ela vai contar um pouquinho da experiência dela para a gente, como que é ser mãe. Vamos bater um papo super legal. Muito obrigada, Ana, por ter aceitado o nosso convite. Imagina, meninas, eu que agradeço pela confiança, pelo convite, e eu espero poder contribuir, assim, com a minha experiência, né? A gente trouxe uma mãe aqui umas 2 semanas atrás, que ela era mãe de uma criança que nasceu com uma deficiência na barriguinha, tudo, e ela contou a história dela e foi assim muito emocionante. Ela contou como que foi tudo. Aí eu falei, vamos trazer também uma mãe que tenham 4 filhos saudáveis também, como que é a experiência de ter esses 4 filhos, tudo. Não, eu ia perguntar assim para começar. Sim. Você é advogada, formada, tudo trabalhava. Isso. Como é que foi essa transição assim para largar tudo? Literalmente. Olha, foi uma loucura, porque eu sempre quis ser uma mulher, assim, bem-sucedida. Acho que todo jovem é colocado na nossa cabeça que a gente tem que ser alguém na vida, né? E alguém geralmente envolve um sucesso profissional. Então, eu tinha essa meta, eu sou uma pessoa muito focada. Então, na escola eu já ia bem, na faculdade eu entrei querendo ser a melhor aluna, realmente desempenhava com ótimas notas e tudo mais. E, enfim, acho que logo que eu saí da faculdade já consegui um trabalho muito bom de advogada criminalista e eu estava assim, em ascensão realmente na carreira. Passei no mestrado, fiz mestrado na USP, mas antes de concluir eu já estava com a dissertação praticamente pronta. Não sei, eu comecei a sentir um vazio, assim, sabe, no coração. Tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando. Aí eu pensei, nossa, esse negócio aí de ser bem-sucedido, né? Me prometeram que essa era a felicidade do ser humano. Você vai ser feliz se você chegar lá, se você for bem-sucedida, se você conseguir um ótimo trabalho, for reconhecida pelo seu trabalho. Mas eu cheguei lá e eu pensei, nossa, não é tão legal assim, né? Eu não estou me sentindo preenchida, eu não estou me sentindo realizada. Tá, sei lá, tá faltando alguma coisa. E aquilo começou a me incomodar. E eu sou uma pessoa muito franca assim comigo mesma. Eu não consigo ir empurrando assim para baixo do tapete e vivendo a minha vida, né? E aquele buraco começou a aumentar. E aí eu tentei preencher com outras coisas, umas viagens, comprando coisas, e não melhorava. Falei, não, peraí, não nada nesse mundo, que o mundo, né, que eu posso comprar, nada disso preenche, e nada disso é a promessa de felicidade que tinham me feito. Tem alguma coisa errada. E aí eu notei o quê? Que estava na hora de eu buscar um outro caminho. E aí eu larguei meu trabalho e o mestrado, tudo ao mesmo tempo. E as pessoas quase me internaram no hospício. Eles quase me internaram. Ninguém entendeu nada. Não, assim, eu lembro que um dia eu liguei para minha mãe, eu estava trabalhando, eu falei, mãe, eu vou pedir demissão. Aí ela, meu Deus do céu, não acredito. Mas, assim, ao mesmo tempo, ela confiou em mim. Ela confiou que, assim, eu sabia o que eu estava fazendo. Na verdade, eu não sabia direito, mas eu fui, assim, seguindo a minha intuição mesmo, aquele chamado, sabe, no coração. E aí eu larguei tudo e naquele mesmo ano eu me casei e logo eu já engravidei do meu primeiro filho, porque eu falei para o meu marido, casei, agora eu quero ter o meu filho. Não, vamos esperar um pouquinho. Não, quero ter meu filho agora. Eu quero ver se é isso mesmo, né? O que que é essa experiência de ser mãe? Que para mim era um mistério, porque assim, fazia muito tempo que na minha família não tinha um bebê, uma criança pequena, então eu nem sabia cuidar de uma criança. Era uma coisa meio abstrata. Totalmente nova, né? Era abstrato. Eu sabia que ser mãe era bom, mas como bom? Não sabia o que esperar ainda, né? E aí na hora que você engravidou, você já não estava mais trabalhando? Não estava mais. Eu falei, não, eu quero me dedicar inteiramente a isso, assim, essa experiência da maternidade. E aí eu passei a gravidez inteira, assim, ainda meio... Como eu tinha acabado de largar o trabalho, eu ainda não tinha achado meu lugar no mundo, sabe? Porque eu já não era mais advogada, eu não tinha mais o meu salário, que fez muita falta. E, ao mesmo tempo, eu ainda não me sentia mãe, porque eu estava grávida do primeiro filho. Ainda a gente não se sente assim
A ficha não cai completamente, No né? primeiro filho demora muito tempo para cair. Eu acho que depois que a criança nasce, é aí que começa aos poucos a cair. Mas na gravidez eu me senti assim meio inútil, sabe? O que, que eu faço da minha vida? Eu tô aqui em casa o dia inteiro, e agora? Né? Assim, será que eu fiz a coisa certa? Deu muito medo. Com certeza, essa mudança repentina, né, que você fez, abandonar todo o lado Foi. profissional, que era o que você estava Sim. semeando a vida toda, né? É uma vida inteira que, assim, eu falei, não, eu vou jogar fora. Tudo que eu semeei, vou... Assim, claro que não se Não. joga fora, a gente aproveita. É uma Sim. experiência que eu precisava ter vivido para saber que não era aquilo que eu queria para mim. Mas eu precisei viver aquilo realmente, sabe? E quando nasceu o primeiro filho, aí você encontrou o que estava faltando, aquele vazio, ou você teve mais medo ali toda a fase do puerpério, aquela adaptação? Como que ficou sua cabeça? Olha, quando ele nasceu, eu fiquei mais perdida do que eu já estava. Porque, assim, eu não entendia nada de puerpério, eu nem sabia o que era isso. Eu só pensei o quê? Assim, a ignorância, às vezes, é uma bênção, né? Eu só pensei na gravidez. Ah, eu vou engravidar e a criança vai nascer e depois eu vou dar leite pra E você mãe. mãe, né? Assim, vou viver a minha experiência materna. Mas aí ele nasceu... Meu Deus, eu falei, gente, o que eu fui fazer na minha vida? Eu não sei cuidar da criança. Assim, a criança... No caso, ele chorava muito. Ele era um bebê muito chorão. E nervoso, bravinho. E aí eu falava, meu Deus, a criança chora o dia inteiro. Aquilo começava a me subir o sangue. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu sou uma péssima mãe. Eu me sentia, assim, muito frustrada. Aquela culpa, né? Me senti frustrada. Eu pensei, nossa, eu achei que fosse diferente do que está sendo. Ia tomar um leitinho, dormir, ficar tranquila. Aquele bebê de novela, né, que tá sempre de olhinho fechado, aí ele só acorda, dá um sorriso para a mãe. Mas no caso dele não era assim. Eu não sei até hoje. Claro, eu sei que tem a personalidade dele envolvida, mas eu acho que também eu estava tão tensa que a criança não conseguia relaxar. Né? A Pode criança ser. sente, né, que a mãe está nervosa. A criança sente a angústia da mãe, Sim, aquela, né, ansiedade. exatamente. E eu estava muito ansiosa, muito, assim, eu fiquei muito para baixo naquele puerpério, porque eu não sabia, eu não tinha encontrado ainda meu papel. Sim. E eu não tinha, assim, também aquela esperteza. Eu não conseguia fazer nada com a criança. Ele chorava, ele não dormia o dia inteiro e nem à noite. E aí eu não conseguia fazer comida, eu não conseguia arrumar a casa. Então eu me sentia, assim, um fiasco. Com certeza. Minha autoestima materna, assim, foi lá para o chão. E nessa época quem te ajudava mais era sua mãe. Era minha mãe, sempre. Nessa época, só assim, a minha mãe mesmo, porque meu marido tinha que trabalhar muito. E aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não estou dando conta. Ele não dorme, ele chora muito. E a privação de sono, né, que Sim. tem, vai te consumindo, né? E Foi, nossa. E era uma privação bem grande. Assim, hoje em dia eu vejo que... Eu não sei como é que eu sobrevivi, porque, assim, não dormia de dia nem de noite. E eu era movida, sei lá... o amor mesmo, né? Eu era movida pela força do amor mesmo e pelo café. Porque eu estava bem cansada e bem, assim, abalada emocionalmente também. E isso você sentiu que demorou para você se adaptar? Como é que foi? Você ficou quanto tempo, assim, nessa baixa autoestima, nessa... Um ano. Um ano, foi um ano aí com Foi esse um ano. perrengue. É um puerpério, eu falo que durou um ano esse. Porque eu demorei um ano para me situar, para entender qual era o meu papel e para saber lidar com a criança. Nossa, realmente é surreal você pensar em um ano, mas foi tudo isso. Eu comecei a ter que usar, assim, procurar exemplos de mães, porque hoje em dia tem muita coisa na internet circulando, né? Sim. Mas muitas coisas não estavam me ajudando. Quando eu via só aqueles textos falando, é assim mesmo, é muito difícil mesmo, mas não, eu queria uma coisa assim, que me encorajasse, né? E aí eu encontrei pessoas que eu tenho amizade, assim, até hoje, que já tinham mais de 2, 3 filhos, e eu vi aquele exemplo e eu quis saber como é que era, como é que elas faziam. Eu comecei a entender o valor do sacrifício, o valor da... Porque eu pensava assim, né, para que sofrer? Por que eu estou passando por isso? E depois eu entendi que tudo isso era para o meu bem. O sacrifício era para o meu bem. Tudo isso ia ser usado para a minha maturidade, para me deixar mais forte. Tinha um propósito, né? Tinha um propósito. Eu acho que a partir do momento que eu entendi que aquele sofrimento tinha um propósito, a ficha
Aí foi que teve a virada de Virei chave. a chave, exatamente. Aí eu falei, então, se eu tô na chuva, eu vou me molhar. É isso. Quanto tempo depois do primeiro veio o segundo? Com 1 ano e meio eu engravidei. 1 ano e meio. Quando você se recuperou, Você vê, né? Em 1 ano, assim, eu passei da deprê para, vamos ter outro filho. Vamos lá, começar de novo. Eu sou aquela pessoa, assim, que depois que eu virei a chave, eu falei, pronto, agora, então, eu vou testar novos horizontes, né? Porque eu pensei, bom, até as médicas que eu conhecia, né, pediatra, falaram, olha, ele dá o trabalho, então daí vai ser mais fácil. É disso para mais fácil. Pior que tá, não fica. Porque Tipo realmente isso. era uma criança que demandava muito. Nossa, demandava muito. Eu via os outros filhos, né, das minhas amigas e não era daquele jeito. Então eu pensei, tô preparada. Tô na chuva, vou me molhar. E aí 1 ano e meio depois eu engravidei. E a gestação foi diferente? Foi. Totalmente diferente. Sim, por isso que eu falo assim, gente, se você está com uma experiência difícil, não desista, porque sempre a gente tem a chance de reescrever a história. Cada filho é uma história, né? Então, a segunda gravidez foi assim, eu não vou falar super tranquila, porque nenhuma gravidez minha é tranquila. Eu sempre tenho diabetes, pressão alta e uma coisa ou outra. Tive problemas gestacionais, né? A minha obstetra sabe disso, coitada, ela sofre comigo, porque eu tenho um monte de problemas na gravidez. Mas, assim, eu estava calma naquela gravidez, eu sabia o que esperar. Mas, assim, ao mesmo tempo, aquele medo do puerpério, né? Ai, como é que vai ser dessa vez? Mas com tudo controlado, né? Quando você tem uma criança já pequena para cuidar, você nem tem tempo de ficar curtindo a fossa, né? De ficar pensando muito. Então, eu tinha que cuidar dele, ele tinha 1 ano e meio e estava dando muito trabalho na época, querendo subir pelas paredes e eu controlando lá a criança. Então, isso fez com que a gravidez passasse rápido, sem eu ficar pensando muito no que vinha. que tinha outras coisas para fazer, né? Não dava tempo. Exatamente. E nessa época eu já estava consciente do meu papel de mãe, eu comecei a estudar um pouco sobre educação, então eu comecei a me sentir assim forte como mãe. Claro, a gente tem nossos altos e baixos. Tem dia que a gente acha que é uma boa mãe, tem dia que a gente acha que é uma péssima mãe, mas entre altos e baixos eu estava assim consciente do meu papel, eu estava feliz no meu papel. E aí veio a Lavínia, quando o Matheus tinha 2 anos e 2 meses, ela nasceu. Aí, nesse período, você já começou a se sentir completa? Sim. Aquele vazio já não te acompanhava mais? Não, nem um pouco. Aí já você entendeu? Não, aí eu já olhava para trás, né, como eu olho hoje em dia, e penso, graças a Deus eu larguei tudo. Graças a Deus, assim, foi a melhor decisão da minha vida. Eu amo, assim, ser mãe. É uma loucura? É. Consome. Consome muito, mas, nossa, para mim é o trabalho que tem mais sentido na face da Terra. Você vai se desgastar? Vai, por inteiro. Não vai sobrar, às vezes, um fio de cabelo no lugar. Tem uma amiga minha que fala, no fim do dia você tem que estar espremida que nem limão, para sentir que aquilo valeu a pena. Cai na cama e dorme também, né? Exatamente, é maravilhoso. É aquele senso de, puxa, estou criando seres humanos, né? Almas, né? Moldando uma pessoa, né? Um caráter. Exatamente. Então, nossa, naquela época eu já olhava para trás e parecia que aquele negócio, aquela Ana, advogada, era um passado assim muito distante. Parece que nem foi assim, nem fui eu, sabe? E foram uns 10 anos, né, que você ficou trabalhando, desde que se formou até nascer ele. Eu fiquei, olha, na faculdade eu já trabalhava muito, porque eu estava investindo muito assim no meu futuro, sabe? Aí eu queria fazer estágio em tudo que aparecia, tudo que era curso, uma loucura, né? Quase, eu me consumia muito. Hoje em dia eu me consumo muito mais, mas eu acho que eu sinto que tem mais propósito o que eu faço, né? Não que ser advogada não tenha, alguém precisa de defesa, né? Sim. Mas não era para mim, não era para mim. E eu fiquei acho que 4 anos trabalhando de advogada criminalista, fora o mestrado, tudo mais. E hoje em dia eu tenho mais tempo de mãe do que de advogada já, eu acho. Então, já nem lembro mais como é que era essa vida. E depois que você teve o segundo filho, você chegou a pensar, vou ficar só com 2? Ou você pensou, não, quero cada vez mais filhos? Eu acho que eu nunca pensei... Assim, quando o Matheus nasceu, eu sempre quis... Assim, depois que eu falei, vou ser mãe, eu nunca imaginei ser mãe de uma pessoa só, tal. Eu já queria... Assim, vou ser mãe, aí eu já queria ter uma família grande. Mas, quando o Matheus nasceu, eu estava
tão maluquinha, assim, tão cansada, que eu falei, nossa, eu acho que não vai dar certo aí. Eu acho que eu vou ficar com um filho só, porque eu não tenho competência para ter mais de um filho. Eu estou muito cansada, eu não dou conta nem de um. Imagina que eu vou ter mais filhos, para quê, né? Assim, eu vou ser uma péssima mãe. Aí depois, né, tudo vai se arranjando e tal. Aí quando veio a Lavínia, nossa, quando eu acho que ela tinha 2 meses, eu já pensei, meu Deus, se eu engravidasse agora, eu já ia ficar feliz. Eu me senti assim, que Você estava pronta Tá para pronta. exercer o seu propósito. meu coração estava pronto. Eu falei, não, a partir daqui, eu acho que eu já perdi o medo. Lá no começo, o Ícaro não queria muito, você falava, vamos esperar um pouquinho para estabilizar tudo. Sim. Aí depois que veio a Lavínia, ele já falou, não, vamos ter mais, se empolgou. Não. Eu que sou a que vai empurrando o homem para frente, né? Nesse quesito, porque o homem pensa muito assim, às vezes, no lado financeiro e tal, né? Aí, quando eu casei, ele primeiro tinha aquela coisa, vamos curtir o casamento. Eu falei, imagina, mas para mim curtir o casamento é ter filho, né? Essa é a minha ideia de curtir um casamento. Aí depois, quando eu engravidei da Lavínia, ele aceitou bem. Né? Depois do primeiro filho, a gente já não faz mais aquela surpresa, né, de comprar o teste, né, que nem eu vejo na internet. Eu acordei ele assim, falei, amor, eu tô grávida. Aí ele acordou, tá bom, já tá acostumado, né? Estamos acostumados a cuidar de criança, tá tudo certo. Aí voltou a dormir. Falei, nossa, que tranquilo, que bom. E eu fiquei super feliz. Nesse dia, tinha morrido um parente meu. Aí eu mandei para os meus pais que estavam no velório, né, o teste de gravidez. E aquilo, todo mundo ficou feliz, né? Que significou aquele dia, né? Vidas nunca são demais, né? Sim. É sempre renovação, é sempre coisa boa. E aí depois, assim, da Lavínia, meu marido começou, não, agora vamos esperar um pouco, né? Assim, eles estão dando muito trabalho. E eu não, eu já estava... Você já querendo... Já estava disposta, né? Então, eu vou empurrando ele para frente. Eu que meio que vou tocando barco, né? Falando, não, vamos ter mais um filho, vai, por favor, já está na hora. Mas também, assim, não é uma coisa que eu controle, né? Porque a gente só engravida realmente quando é a vontade de Deus mesmo, porque a gente pode até estar aberto, mas vem quando tem que vir, né? Exatamente, porque a gente até vê na internet muito depoimento de pessoas que acabam engravidando usando o método contraceptivo, tudo, e acabam Sim. engravidando. É quando tem que ser, quando Deus tem aquele propósito de você ser mãe, Sim, aí vem a criança. vem a criança, exatamente. Então, assim, eu sempre estive aberta, mas aí vinha na hora que tinha que vir, né, a criança. E quando veio agora o último, Samuel? Agora ele já estava preparado. Agora ele estava, porque, assim, depois que eu tive a Tereza, ela tinha uns 10 meses, eu engravidei. E aí eu perdi logo no começo, assim, sabe quando você faz o teste, dá positivo, aí depois de uns dias começa a vir um sangramento e aí eu perdi o bebê. E depois disso eu acho que ele ficou com esse vazio, assim, ele ficou tão triste com aquela perda, eu não imaginei, porque ele é uma pessoa muito forte. Mas Abalou bastante. Abalou. E aí, desde então, eu falei, que bom, né? Então, vamos continuar aí aberto para os próximos filhos, né, e tal. Só que demorou, assim... demorou muitos meses, né? Mesmo a gente estando aberto a ter mais filhos, demorou muitos meses, quase um ano para eu engravidar. E aí, eu acho que quando veio, todo mundo ficou feliz, né? Porque a gente estava realmente já querendo, né? Porque esse eu acho que foi o único que deu tempo, assim, de Curtir pensar e falar, não, agora eu quero um filho. Porque antes ia vindo, né? Mas ele não, a gente queria muito esse bebê. E eu tinha, assim, no meu coração que ia ser um menino. Você já sabia, antes de engravidar, você já sabia que ia ser um menino? Eu sabia, eu pensei, se eu tiver mais um filho, porque depois de tantos meses eu já achei, pode ser que eu não tenha mais, né? Tava com alguns problemas hormonais e tal, mas eu sabia que se viesse ia ser um menino. E aí já tinha até nome, já tinha que ser Samuel, porque, não sei, porque sim, porque meu coração sentia que tinha que ser Samuel. E é engraçado que antes dele nascer, muita gente ficava assim, nossa, sonhei que você tá grávida. Parecia que estavam assim, anunciando mesmo a coisa. E foi a Lavínia que descobriu que eu estava grávida. Jura? Nem eu sabia. Como é que foi isso? Um dia eu estava na minha mãe, aí ela começou a falar, ai, mãe, acho que tem um bebê na sua barriga. Aí ela gosta muito de desenhar, ela desenhava e falava, olha, esse desenho é pro bebê, da sua barriga. Que fofinha. Eu pensei, meu Deus, né? E a minha cunhada também, que é uma pessoa muito, assim, na dela, tal, ela
também, ela, não sei se ela teve um feeling. Ela falou, nossa, qual foi a última vez que você menstruou? Eu falei, faz quase um mês já. Aí ela não falou mais nada. Aí ela falou isso. E a minha filha o dia inteiro falando do bebê na barriga. Quando eu cheguei em casa à noite, eu fiz um teste de gravidez. E aí tava lá. Já estava positivo. Nossa. Gente, que Tava incrível. positivo. Criança sente, né? Criança sente, criança sente. E como que é pros mais velhos quando vai chegando um bebê novo? Adaptação. É engraçado, porque a criança, por menor que ela seja, às vezes ela é uma criança de 1 ano, ela sabe que está acontecendo alguma coisa, né? Os mais velhos sabem racionalmente que eu estou grávida, né? Sim. Eles já sabem o que é uma gravidez, até porque o Matheus já acompanhou 3 gravidezes. Já viu aí chegando. E ele já é grande, já sabe, né, que a barriga cresce e vai se desenvolvendo um bebê lá dentro. E uma hora esse bebê sai. Mas os pequenininhos, geralmente o caçula, não sabe direito o que é isso, mas eles sentem que tem alguma coisa no ar e eles vão ficando meio surtados, eu acho, né? Com ciúme, vai rolando um ciúme antes Eles mesmo do neném ficam- nascer? Não é bem um ciúme, mas eles ficam muito agitados, nervosos, ainda mais assim no final da gravidez. Parece que eles estão sentindo que tem alguma coisa. E aí eles vão se comportando de uma forma estranha. Tem que ter muita paciência nessa época, porque a criança... E eu acho assim, quanto mais velha a criança, pior. Porque eles vão ficando mais alterados. E aí uma criança que às vezes já estava com um sono bem estabelecido, se alimentando bem, ela começa a se alterar em tudo. Então, tem muita gente que fala, tem que esperar vários anos para ter outro filho, para estabilizar o anterior e depois chegar outro. Mas eu acho que não funciona tão bem assim essa lógica. Você tem alguém que te ajuda à noite? Com as Eu crianças? tenho uma pessoa que dorme na minha casa porque meu marido viaja muito, mas ela não me ajuda com as crianças. Ela só dorme. Para Mas- caso precisar alguma coisa, uma Exato. emergência, né? Como eu já tive muito que ir para o hospital de madrugada, eu tenho medo. Então, assim, eu tenho que ter alguém para ficar com as crianças enquanto eu corro para um hospital. Sim. Mas eu cuido deles sozinhos, até porque os maiores dormem já bem. E o bebê... eu sou muito perfeccionista, só eu gosto de cuidar, assim, dele. Nem meu marido cuida. Você não delega nada, você Não. faz 100%. 100%, nem meu marido. Eu troco a fralda de madrugada, boto... Bom, mamar depende só de mim, mas eu faço tudo sozinha mesmo. E todos mamaram no peito. Sim, todos. Vai terminando um, já vai entrando o outro. Só a Tereza que, por um erro meu, ela acabou desmamando muito cedo, mas mamou alguns meses. Os outros mamaram mais. E aí, mal saio. Eu falo, eu tô sempre revezando puerpério, gravidez. Amamentação, gravidez. Né? Eu falo que saudade, às vezes, de tomar um vinho, né? Tranquilamente. Mas está sempre grávida, sempre amamentando, aí acaba... Privando esse momento, né? É verdade. Estou abrindo um pouco mão aí da minha vontade, né? Por um tempo. E como é que foi a adaptação? Porque quando o Samuel nasceu, você já tinha 3 crianças em casa, cada um com uma idade. Como que foi a adaptação de cada um deles? Assim, você percebeu que teve algum deles que exigiu mais atenção, deu mais trabalho para adaptar, ou foi tranquilo? Tranquilo, assim, nunca é totalmente, né? O Mateu, que é o mais velho, ele surtou no primeiro dia. Até da personalidade dele isso. Ele é uma pessoa muito expansiva. Então, o que ele pensa, ele já bota para fora. Então, logo que eu cheguei na maternidade, ele começou a ter uns ciúmes, assim. Eu pensei, meu Deus, mas você tem quase 7 anos, né? Não é possível. Um mocinho. Um moço, eu não esperava isso de você. Mas, assim, durou um dia. A Lavínia, ela é muito introspectiva. Aí eu falei, Ela é mais quietinha, né? então ela guarda. E aí, quando ela bota para fora, é porque o negócio já está explodindo lá dentro, né? Então, assim, por um mês e meio, nossa, tava tranquila. Do nada, essa menina resolve ter umas crises, assim, de ciúme. Depois de um mês. Que é o tempo que ela demora para digerir as coisas, né? Sim. E a Tereza, como ela é a caçula, e ela é também toda assim expansiva, ela... Sabe aquela coisa, né? Às vezes ela quer dar uma beliscadinha no neném. Aquela beliscadinha no neném, dar uma torturadinha assim nele, sabe? Mas no máximo, aí passa um segundo, ela esqueceu. Aquele dia eu percebi, a sua mãe estava com ela, aí ela chegava perto dele, ela vem com a vovó, que aí ficava de olho, né? Dá um tapa na cabeça do neném, sabe? Aí
vai chegando perto, dá um nervoso. Eu sei que os outros não vão machucar, porque a Lavínia tem 4 anos e o Matheus fez 7 agora. Já entende mais, né? Já entende. Eu sei que não vai machucar. Mas a Tereza, como ela tem 2 anos, né? Eu acho que é uma fazenda meio perigosa. Então, eu tenho que ficar de olho. Ela não sabe o que machuca, o que não machuca. Não Então, sabe. e não tem como a mãe exigir isso, né? Não tem Porque a gente como. vê bastante relato de mães. Ah, eu tenho um filho já de 2, 3 anos e eu tenho medo de machucar, acabar... Mas a criança não entende, né? Não entende. Ela não faz assim por mal, Não é né? por mal, é. Então tem que ter paciência e, assim, tirar o foco da criança. Quando ela vai chegando perto do carrinho, olha ali, tal coisa, né? Tira o foco e aí ela já se distrai e esquece um pouco o nenê. Porque também se a gente ficar puxando, não, aqui não, aí que ela vai querer Exato. para provocar, né? Cutucar o bebê, fazer alguma coisa que ela já sabe que deixa os adultos bravos, né? Tem que trabalhar o positivo, né? Na criança. Você tem que distrair. Criança pequena, o grande não, você consegue sentar e ter uma conversa. Agora, os pequenos, não, você tem que ficar distraindo. Porque senão, claro que eu falo, olha, um bebê, cuidado. Quando você era bebê, seus irmãos cuidavam de você. Né? Bom, mais ou menos, mas deixa ela achar que cuidavam, né? Mas realmente ela não teve muito problema quando ela era bebê. E os partos, Ana, todos foram normais? Todos foram normais. Eu não sei se eu posso dizer naturais. Eu não tomei anestesia em nenhum. Mas foram todos normais. E muito diferentes uns dos outros. Isso é muito legal falar, porque às vezes a mãe aqui tá grávida do segundo bebê, às vezes não teve uma experiência boa no parto e tá apreensiva. Cada parto... Cada parto é uma história. Cada gravidez é uma história. Cada puerpério também é uma história. Porque, bom, o corpo muda, né? Entre um filho e outro. A percepção de dor às vezes muda. Às vezes você está num momento emocional, hormonal diferente. Então, tudo isso eu acho que faz diferença, né? E os meus partos foram totalmente diferentes. O primeiro sempre eu acho que é o pior, né? Para todo mundo, eu acredito. Porque dói mais. É o desconhecido, né? É. Você não sabe o que tá te vindo ali, né? E eu acho que até o expulsivo é um pouco mais difícil no primeiro parto. Que é mais demorado um pouco, mais né? demorado, eu falo. Ainda não passou ninguém ali, então a sensação é muito, muito estranha. Aí, do segundo para frente, eu acho que o expulsivo fica muito mais fácil. Essa é a percepção que eu tenho de mim e das minhas amigas que têm vários filhos. O expulsivo tende, a menos que a criança esteja muito mal posicionada, tende a ser mais fácil. Mas, assim, às vezes muda. Eu tive, assim, parto que o pródromo foi muito longo, uma latência muito longa. Esse último foi um parto super rápido, mas muito dolorido. Assim, doeu igual o primeiro. E você não quis analgesia? A gente sempre pede, né? Mas a médica sabe que já tá quase para nascer, aí... Só fazer umas forcinhas já. Foi conversando e foi sentindo. Exato. No primeiro eu pedi incisivamente que eu queria. E aí não deram. Não sei, eu nem estava muito com consciência para cobrar. Ei, cadê esse anestesista, né? Que não chega. Mas nos outros. É que há 7 anos atrás não usava muito. De uns 3 anos para cá que que tá melhorou, né? frequente agora. Agora até no Hospital do SUS aqui a gente está fazendo bastante. Quando chega lá para 7, 8 centímetros, já faz. Para dar uma... Já está entrando no plano de parto, né? No plano de parto das mães lá, elas já colocam se desejam ou não, né? Ai, então que já legal. Tá mais... É bom saber, né? É ótimo. E o segundo eu nem cheguei a pedir analgesia. Não, no segundo eu pedi. No terceiro eu não pedi. Não... Já pedi 2 vezes, não veio, agora... Nem vou tentar pedir eu a falei. terceira. Aí, agora no último, chegou uma hora que a dor estava tão forte que eu falei, eu acho que eu vou ter que pedir uma anestesia. Aí eu vi que as pessoas se olharam e deram uma risada. Eu olhei aquilo e pensei, esse anestesista nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Ele nunca vai entrar nessa sala, né? Então eu sabia que... E foi na banheira o último? No final, eu sei que assim, se a minha bolsa estoura, a criança nasce. Só que ela não estoura quase nunca, né? Só no finalzinho mesmo. Nos últimos foi assim, quando a bolsa estourou, a criança nasceu. Completou a dilatação e saiu. Já foi. Aí, no último, eu estava com muita dor, eu estava muito mal-humorada naquele parto, irritada, assim, a dor era muito forte. Aí, sabe quando você vai ficando nervosa? Aí, a obstetra, que é maravilhosa, né? Eu amo ela de paixão, ela encheu a banheira e falou, entra um pouco aqui, vai te aliviar. Aí, quando eu sentei naquela água quentinha, eu falei, ai, que delícia, né? Realmente deu uma paz interior.
Mas aí, quando numa contração dentro da banheira, a bolsa estourou. Aí elas já sabiam que o negócio ia acontecer. E eu acho que eu não sei, alguém esvaziou a banheira. Eu não sei quem que esvaziou. Quando eu vi, ele nasceu, a banheira já estava vazia. Ah, acabou que não. Eu nem sei. Sabe quando você tá tão assim, pirada? Quando eu vi, a banheira já estava vazia. E aí ele nasceu, eu sentei na banheira vazia mesmo, peguei o meu bebezinho. E aí eu percebi, nossa, cadê a água? A água não está mais aqui, né? Muito legal. E todos os partos, o bebê já foi direto para o seu contato pele a pele? Foi. Foi. Já teve a golden hour, né? Sim, olha, graças a Deus, o Mateus nasceu em 2015, foi a época que o São Lucas passou pela mudança, né? Eu acho que não tinha esse projeto do parto humanizado. Aí, nesse ano que ele nasceu, começou a ter. Mas ainda era uma coisa meio precária. Mesmo assim, deixaram ele ficar comigo. Ótimo. Só que eu falei para o meu marido, segue a criança, né? Porque levaram lá para... Porque leva para trocar fralda, leva para dar banho, antigamente. Eu não conhecia o pediatra, né, que estava de plantão. Eu falei para o meu marido seguir a criança. Aí ele seguiu e depois devolveram. E aí ele já começou a mamar e fui com ele para o quarto já pendurado no peito, né? Que ele gostava muito de mamar. Que ótimo. E aí os outros, eu já tinha pediatra de confiança, então aí é muito tranquilo, né? Porque você sabe que a criança não vai passar por nenhum procedimento desnecessário e tal. Então, também já nasceram e mamaram. É uma diferença que é legal pontuar, né? Quando já tem o pediatra de confiança, a mãe fica mais tranquila, né? Nossa, muito mais, porque você está entendendo tudo que está acontecendo, né? E como eu tive gravidezes de risco, eu tinha medo de como essa criança ia nascer. Nesse último, eu tive muito problema, assim, gestacional. Nossa, muito problema mesmo, assim, de ficar realmente preocupada com como é que a criança ia estar dentro da minha barriga. Então, eu pedi assim para a pediatra aí, pelo amor de Deus, você não pode faltar nessa sala de parto. Mas ela foi viajar. E aí ela mandou a outra pediatra, que também é uma pessoa que eu gosto muito, muito mesmo, uma pessoa de muita confiança, e ela foi no lugar. E só de saber que... Ter alguém conhecido já fica mais Sim, tranquila. né? Eu estava com diabetes, então, e a diabetes estava um pouquinho descontrolada no final, então ela fez tudo o que tinha que fazer para ver se a criança ia estar bem, né? Ótimo, perfeito. E a amamentação teve diferença de todos os bebês? Você falou que o primeiro já nasceu sabendo mamar, foi tranquilo. E a Lavínia, a Tereza, o Samuel, teve algum problema com a amamentação ou todo mundo conseguiu? Nossa, eu não sei se é mérito meu ou deles, mas assim, sempre foi fácil a amamentação para mim. Eu nunca tive dor, eu nunca tive assim, machucado, nem nada. Eles nasceram e saíram mamando mesmo. Ah, que bom, né? Como são crianças que nasceram com termo completo, eu acho que isso deve ajudar, né? Eu não entendo, mas... Com certeza. E eu também sempre tive bons profissionais também para me auxiliar, arrumar a boquinha, né? A pega do neném. Então, nossa, eu nunca tive trabalho. Eles nascem, já mamam bem, engordam rápido. Ai, que bom. Ótimo, né? Pelo menos alguma coisa foi fácil, né? Porque já que a gravidez não é... Pelo menos a amamentação... Ô, Ana, e a questão da religião? Você sempre foi católica? Não. Não, eu me converti nesse primeiro ano do Mateus mesmo. Que foi o ano do desespero, em que eu precisava encontrar meu chão. E quando essa coisa do valor do sacrifício, né, que eu falei, encontrar a beleza, saber que o sacrifício, saber que a dor, que a dificuldade tem um valor inestimável, tudo isso é o cerne da vida cristã mesmo, da vida católica. Então, eu encontrei na religião o sentido do sofrimento, da dor, da dificuldade. Eu vi que tudo aquilo concorria para um bem maior. Porque a mentalidade do mundo é diferente, né? A mentalidade do mundo é foge da dor, procura o prazer. Foge da dor, procura o prazer. Não é à toa que muita gente, infelizmente, na primeira dificuldade, já se fecha totalmente para um desafio da maternidade e tudo mais, né? Então, eu sabia que estava difícil, mas aquilo tinha um propósito. Então, minha conversão veio nesse contexto, nessa dificuldade. Eu me converti pela dor no começo, né? E a maioria das pessoas, né, buscam alguma coisa na dor, não no amor. É.
Mas, querendo ou não, era no amor também, né? Porque a maternidade aflorou esse amor, né, no que eu tinha para dar. E eu estava até falando isso para o meu marido ontem. A cada filho que vem, eu acho muito mais fácil amar esse filho novo. Porque o primeiro, assim, quando você engravida, quando você está com um bebê recém-nascido, você ama, óbvio que você ama o seu filho, mas é um amor abstrato ainda. O coração ainda, ele tá meio atrofiadinho, assim, sabe? Acho que você não consegue entender, né, muito esse sentimento, Exatamente, né? é um sentimento estranho, porque ainda tem muita coisa envolvida. Você ama o seu filho, mas você está meio perdida. Você ainda não sabe ser mãe, você ainda tem aquela coisa de querer sobreviver ao sono e tudo mais. E aí, conforme você vai tendo mais filhos, eu falo, agora, quando eu pego o positivo, eu já amo de forma concreta aquela criança. De uma forma, assim, já mais ampla, mais concreta, mais palpável. E aí, quando nasce, já é muito mais fácil, né? O coração já vai se ampliando e não tem nenhum sentido, assim, ter medo de não amar os outros filhos como você ama o primeiro, né? Tanto que quase todo mundo que eu conheço fala, nossa, a cada ano que passa eu amo mais aquele meu filho, porque o amor é essa convivência, é esse coração que vai se ampliando, ele vai se tornando mais generoso. E então fica mais fácil, conforme você tem mais filhos, você vai conseguindo amar de forma mais forte, mais desinteressada, mais generosa cada filho que nasce. É a frase, né? É igual o coração de mãe, sempre cabe mais um. Cabe. E é exatamente isso que você está falando, né? E assim, eu vi isso na prática. Eu achava que isso era uma frase só, mas eu vi que na prática é assim mesmo. Incrível. E você deseja ter outro filho? Como é que é? Ou ainda está analisando? Ai, se Deus quiser. Ainda vou ter mais, né? Não sei o que está reservado para mim. Sim. Se eu não tiver mais, tá bom, né? Eu já tenho 4 filhos, né? Bastante trabalho. Mas se vier, vou receber com maior amor e assim, e os irmãos também, porque por mais que eles sintam quando chega um irmão, depois eles gostam muito. Eles comentam alguma coisa, pedem? Pedem. Eles pedem, agora eu acho que já virou assim, uma coisa natural, assim, né, para eles. Ter sempre uma novidade em casa. Não é aquela casa, aquele marasmo. É sempre uma novidade chegando, né? Uma pessoa nova, uma vida nova. E quando vem um filho, tudo se faz novo, né? Tudo se renova. A mãe se renova, a casa se renova, o casamento se renova, tudo. Então, acho que essa sensação é tão gostosa, né? Que eles já aprenderam a gostar disso também. Incrível. E como que é a Ana, assim, esposa? Vocês conseguem ter um tempo só para vocês dois? Ou é difícil? Quando nasce o bebê é mais difícil, porque o recém-nascido demanda muito, dorme ainda meio nos horários aleatórios. Mas, assim, conforme eles vão crescendo, aí eu boto já na rotina, né? E aí eu consigo ter tempo sempre com meu marido, porque meus filhos dormem cedo. Então, eu acho isso uma coisa que eu recomendo para todas as mães, botar o filho para dormir cedo. Porque, assim, os meus dormem 7 horas da noite. Então, sobra tempo para jantar, para conversar, enfim, para ficar, às vezes, só naquele silêncio, né, da casa que a mãe precisa para voltar a ter sanidade mental. Então, é bom, porque eu vejo muitas famílias que os filhos vão dormir super tarde. Eu entendo, cada um tem a sua dinâmica, né? Às vezes a mãe chega tarde em casa e tal. Mas se a mãe e o pai podem, botem os filhos para dormir cedo, faz bem para eles e faz bem para os pais também. Que acaba tendo aquele momento, né? Conversar como é que foi o Sim. dia, como é que não foi. Porque, né? querendo ou não, enquanto as crianças estão acordadas, eles querem atenção 100%, né? Eles não deixam o adulto conversar. Você vai conversar, eles ficam interrompendo a conversa. Você vai jantar, vai pôr o garfo na boca, já estão aprontando, aí você tem que se levantar. Então, como eu prezo muito por esse momento assim de tranquilidade, é bom que eles durmam mais cedo. E também falam que para a criança é bom, né? É ótimo. Os hormônios, tudo. Os hormônios. Então, junta tudo. Eu acho que é só no meu caso, é só benefício. Dormir às 7 horas. E durante o dia tem uma rotina. Você faz uma rotina, você que programa tudo. Eu sou meio... As atividades, tudo. Eu sou toda, assim, da organização, sabe? Perfeccionista. Eu acho. Eu sempre fui, mas no começo da minha vida de mãe, eu acho que eu deixava a coisa meio rolar solta.
Aí eu vi que não estava funcionando muito bem. Então, eu comecei a ter a mania de programar as coisas. Então, por exemplo, eu tenho minha agenda e aí eu vou encaixando, porque a mãe não tem só os próprios compromissos, a gente tem que cuidar da agenda de todos os filhos, né? Se tem médico, se tem dentista, se tem não sei o quê. Então, tudo é bem programadinho. E se eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa cedo, nossa, no dia anterior eu já arrumo tudo que dá para arrumar. E isso faz com que eu não fique estressada, porque senão fazer tudo correndo é horrível, né? Eu vou ficando nervosa, às vezes eu posso acabar descontando na criança e não é o que eu quero. Então, como eu sei que eu fico tensa, se está muito corrido, então eu me programo no máximo assim, com antecedência. Até assim, uma coisa besta, por exemplo, eu vou fazer um churrasco para os meus pais no domingo. Eu falo, mãe, um dia antes eu já começo, mãe, vamos nos programar. Eu vou comprar já as carnes, vou deixar tudo engatilhado, porque eu não gosto de fazer nada em cima da hora. Os filhos realmente vieram para me ensinar, para me melhorar e me ensinar a ser uma pessoa mais assim programada, mais eficiente até. Porque quando você se programa com antecedência, você executa aquilo na sua melhor versão, né? Com certeza. Nossa, filho torna a mãe muito eficiente. Toda mãe que está me ouvindo deve saber disso. Porque e se não te tornou, então eu acho que as pessoas deveriam pensar assim dessa forma, sabe? Porque às vezes eu vejo que tem muita mãe que passa perrengue, principalmente no primeiro filho, mas é porque ela não se planeja. Ela só vai deixando o dia atropelar e as coisas acontecerem. Sendo que, claro, tem coisa que não dá para prever, mas o que dá para prever a gente faz, né? Dá para organizar. Né? Exatamente. E você tem algum plano assim para daqui uns 5 anos, 10 anos? As crianças já estão grandes. Para um plano assim, meu, você diz? Ai, eu acho que eu planejo, mas ao mesmo tempo deixo no ar. Assim, eu gostaria de fazer coisas que eu não tenho feito tanto agora, né? Eu gosto muito de estudar. Então, eu gostaria de estudar um pouco mais a parte assim, de teologia, que eu gosto, de me dedicar também às coisas da minha religião, né, da igreja, ajudar, fazer mais serviço assim, comunitário mesmo, e viajar também, porque eu gosto até de viajar, mas as crianças é difícil, né? Anos com as crianças maiores dá para puxado, porque você vai viajar com a criança. É uma função, e com 4 crianças... Tira da rotina, né? E as crianças sentem, né? Quando sai muito da rotina, né? Os mais velhos até ficam melhor. Agora, quando a criança está naquela idade que tem que ainda tirar cochilo, né? Fazer soneca, nossa, aí não faz a soneca, a criança fica nervosa, todos brigam. Não, e aí é comida para 4, cada um come uma coisa. Nossa, é muito trabalho. Aí eu prefiro ficar na minha vida, eu falo que vida de monge, em casa, na minha rotininha e tal, do que ficar me aventurando. Ainda mais viagem assim de avião, que eu acho que é não tem como. Né? Esperar em aeroporto com criança. Nossa, é difícil. No máximo viagem aqui assim para o interior de carro, mas aí quando eles crescerem, eu quero viajar até com eles também. Sim. Não só eu, meu marido, mas eles, porque eu gosto muito de ensinar, né, ir para lugares históricos que você ensina o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali, qual o significado das coisas. Então, eu vou querer fazer isso até, assim, para eles, né, na parte educacional, mas eles têm que ter alguma maturidade para isso. Eu vou esperar o mais novo, que eu não sei se é o Samuel, já estar um pouco mais velho, e aí eu acho que eu consigo... não dá para programar nada, agora tem que esperar aí os próximos anos. Não dá. O meu marido que fala, você fica dizendo, vamos esperar eles crescerem, mas eu nunca sei qual que é o último, se é esse... Se vem algum outro. Se vem outro. Eu falei, paciência, né? E você falou que domina muito as crianças, ele gosta de ter o controle. Ele te ajuda bastante, assim, durante o dia, quando está em casa? Ai, olha, eu acho que não muito. É que o homem, ele fica mais ali no bastidor, geralmente, né? Que a gente fica no costuma bastidor. Ver. E, assim, eu que sou a chata mesmo, não tem jeito. O pai é legal. Deixa tudo. Brinca, o pai leva para, sei lá, eles gostam de coisas simples. Sabe aqueles vale-duchas de posto que a criança entra na ducha e passa joga água? Aí eles adoram isso. Aí meu marido vai lá, leva eles para darem ducha no carro. Então, a parte legal ficou para ele.
E eu, como fico em casa, eu fico com a parte chata. Do não, Que né? não faz isso, não pode. Ficar assim o dia inteiro corrigindo criança. Agora é hora disso, é hora daquilo. Você fica ali Exatamente. na organização Sobrou dele. para mim. E da parte da alimentação, eles comem bem? Uns mais, outros menos. Assim, tem uma lá que come que é difícil de comer, sabe? Mas eu não desisto. Eu continuo oferecendo as coisas. E assim, aos poucos, ela está voltando a comer uns legumes que ela não comia mais. O mais velho come bem. Ah, nossa, tem uns que não dão trabalho nenhum. Mas eu acho que a gente tem que ser um pouco chata com isso, né? Porque a criança é um ser humano em construção. Se a gente só deixar a criança fazer o que gosta, é só biscoito, chocolate. Eles não têm maturidade para entender que Não. aquilo não é o adequado, né? Nós Então, que tomamos a decisão pela criança, porque se presume que o adulto tem a maturidade, o entendimento que a criança não tem, né? Então, eu sou meio... Eu tento sempre oferecer os alimentos que eu sei que são saudáveis, né? Até porque agora meu marido gosta muito dessa coisa de dieta, né? Fitness. Então, também é uma inspiração para a criança, né? Porque não adianta também falar, olha, você tem que comer brócolis. E aí ele vê que o pai e a mãe comem só porcaria, né? não, aí não Não funciona, vai né? funcionar. Então, como meu marido agora está numa fase fitness, eu acho que fica mais fácil, né? Ver o pai comendo salada, tudo, daí já... Ele não é muito fã de salada, mas outras coisas saudáveis. E eu Só de não estar gosto. comendo lanche, pizza, Exato. esses... A gente não pede, assim, quase iFood, essas coisas, né? E eu gosto de comer comida de verdade, né? O básico, arroz, feijão, carne, saladinha. Então, a criança faz o que a gente faz, geralmente, né? Maravilha, acho que era isso que a gente queria, né, saber um pouquinho mais da sua vida, das crianças. Essa rotina com Esse 4. caos, né? Quatro Eu trouxe crianças. você aqui, na verdade, para você animar a Linelli, convencer ela de ter um filho. Ai, Eu pode já tô deixar. convencida, já vou ter 2. Ela falou que aí o ano ela que falou vem. que vai esperar eu primeiro, então ano que vem eu. Ai, mas olha, o ano que vem tá chegando. Se eu fosse você, eu já adiantava um pouco. É dezembro, né? Já pensou que lindo? Um positivo no Natal. Um presente de Natal Pra família, positivo. né? Eu acho. Não, esse ano não dá tempo. Ah, quem sabe? Eu falo, quem anda comigo acaba engravidando. Porque eu fico falando tanto, né? Como é bom ter filho e tal. Eu não minto, eu falo que é difícil também, né? Tem seus desafios, mas... A maioria das nossas amigas tem 1, 2. Aí aquele dia lá na sua casa, os 4, eu fiquei animada. É muito bonito de ver, né? Porque bonito. E eles são unidos também, aí um brinca com o outro. Eu acho que eu sou filha única, eu acho meio complicado. Na época da pandemia, assim, isso salvou, porque todo mundo ficou muito solitário, mas os Sim. meus não ficaram, porque... eles continuaram tendo, né, aquela brincadeira, criança com criança, que é diferente, né? Um tinha o outro. Os amiguinhos, que geralmente eram filhos únicos, eles sentiam mais. Eles ficavam chamando os meus para brincar. Mas os meus tinham um ao outro, então eles se bastavam, sabe? E eles se entendem bem, né? Eu vi aquele dia, eles brincam bastante entre eles. E... Eles brigam, às vezes, assim, claro, né? Como toda criança, mas eu acho que, assim, é uma coisa bem pontual mesmo. Até porque, a todo momento, o meu discurso dentro de casa é o da concórdia. De você ter caridade com o próximo, entender, ter paciência com o defeito dos outros. Porque eu falo, olha, eu tenho paciência com os seus defeitos, então você também tem que ter com os dos seus irmãos, né? Então, ter irmão é ótimo, já é um exercício de, assim, de paciência, de caridade, tudo mais. tolerância. De tolerância. Nossa, você já, desde criança, já vai exercitando essa virtude, né? Que hoje em dia está tão em falta por aí. Com certeza. Eu tenho um irmão mais novo, 7 anos mais novo. E ele é a paciência do mundo. E eu já sou acelerada. E minha mãe fica assim... Quando eu casei, ela, de tanto você ficar criticando teu irmão que ele era lerdo, você casou com um lerdinho também. Ai, meu Deus. Sobrou para você. Sobrou, tava quietinho aí. Meu irmão é um sossego. Só que assim, a gente sempre se deu super bem. Só que assim, se quando ele complementam, né? nasceu, eu tive crises de ciúmes, assim, Olha aí minha absurda. tese, né? Quanto mais diferença de idade, eu acho que às vezes é pior, né, para os irmãos. Eu tinha 7 anos, minha mãe fala que eu quis dormir no berço, que eu quis colocar Nossa, fralda. trabalho, né? Minha mãe
Tadinha. Nossa, E ela fez é. tudo. E ela fez tudo assim. Ah, tá bom, você é neném. Pegava no colo, tudo. Tinha que me chamar de neném. Ai, Aí não acredito. deu um trabalhinho. É, eu falo, o ciúme tá é natural, né, do ser humano. Mas quanto mais velha a criança, parece que dá Sente mais. Sente mais, porque você foi meio que filha única por 7 anos. Exato. Toda a atenção era sua. É, por isso que eu falo, meninas, eu acho bem legal ir emendando um no outro, porque aí não dá nem tempo, né? Não dá tempo. Um vai se entendendo ali com o outro e tá tudo certo. E eu acho que os irmãos se complementam muito, sabe? Deus é perfeito. Ele manda, às vezes, um muito agitado e logo em seguida um muito calmo, e aí um vai equilibrando o outro, né? Aquele mais introspectivo vai ficando mais sociável, inspirado no irmão e vice-versa. Maravilha. Muito obrigada, Ana, por ter vindo aqui contar um pouco da sua imagina. história. A gente Foi não um vai te prazer. prender muito por conta do Samuca. Uma hora e pouco falando. Ai, mas eu adoro falar desse tema. Eu posso, olha, se me deixar, eu fico aqui falando. Foi muito bom, uma delícia. Com certeza vai agregar e ajudar muitas mães que estão assistindo aí, que tem 2, quiser. 3 filhos, ou que quer, né, tá na dúvida se tem mais ou não. Sim, eu espero ter sido uma voz de esperança e de... Ficou uma coisa de tranquilidade agora. É, Deu uma exatamente. animada. É, porque alguém tem que falar o lado bom, né, das coisas. Hoje em dia eu vejo muita coisa negativa sobre maternidade, mas eu quero ser essa voz positiva. O positivo sobressai, né? Sim, com certeza absoluta. Tá certo, Ana. Muito obrigada, viu? Imagina, meninas. Obrigada, eu que agradeço. E, pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Todas terças e quintas no YouTube. Um beijo e até a próxima. Tchau.